Fala pessoal, muito boa noite a todos, bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, sou Evandro Lima, analista da Rico, professor e também tutor da Xpeed School. Semanalmente a gente tem esse encontro marcado sempre às 8 da noite, onde eu procuro passar para vocês, dar um overview do mercado, o comportamento do nosso carro-chefe, nosso Ibov. Ele é o nosso guia, a nossa referência principal. E claro, sempre quando tiver alguma possibilidade, alguma oportunidade no modo swing trade, é aqui que vocês vão conhecê-las em primeira mão. Mas já sabe, né? Antes de começar, não esquece de dar aqui o seu joinha, é novo? Se inscreve no canal. E também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Bom, falar desse carinha aqui, o nosso Ibov, a gente estava nesta situação no último final de semana, um contra-ataque do Ibov, tentando dizer aí que talvez o repique não tivesse terminado. Até quinta-feira, beleza, repicou, chegou na média móvel de 21 períodos, região também de resistência ao redor dos 121 mil pontos, cumpriu o objetivo, deveria começar a voltar, dando sequência a essa tendência de baixa. Mas houve um contra-ataque na sexta-feira, mostrando que talvez pudéssemos ter algo diferente. Diante desse cenário, dessa possibilidade, que ainda não estava tão clara, eu separei duas, que vocês se lembram, duas possibilidades de swing trade, que ainda precisaria amadurecer um pouquinho para dar entrada, mas justamente a ideia seria a gente ganhar um tempo para ver se o Ibov embalava de vez, e aí sim, embalando, poderia puxar essas duas, que foram as ações de B3SA e Itaú SA. E o que acabou acontecendo? A gente teve uma segunda-feira ruim, tá? Um dia negativo, mas nada muito acentuado, não desfez por completo essa alta mais forte da sexta anterior. Depois tivemos, no dia seguinte, na terça-feira, aí sim, aí azedou bem a situação. Porém, na quarta-feira ele reagiu um pouquinho, mas de qualquer forma já tinha desfeito bastante essa situação que tinha deixado na outra semana. De qualquer forma, acabou acionando as duas, a B3 deu entrada, Itaú SA deu entrada também, e no meio do caminho eu acabei encaixando mais duas oportunidades que estavam até mais descoladas em relação ao Ibov. Uma foi com a Alpargatas, tinha feito uma movimentação bastante interessante, e a outra que surgiu mais no finalzinho da semana com o Marfrig também, que tinha avançado bastante. Resolvi fazer mais essas apostas, mas infelizmente no outro dia, a gente teve literalmente um pregão desastroso, uma queda fortíssima de mais de 2% e não teve jeito, né? Aí tudo que a gente estava tentando iniciar, começar a fazer esse posicionamento no sentido de compra, obviamente compra não combina com o mercado caindo, acabou desconfigurando, dando para trás. A gente levou stop loss com o Itaú SA e a gente levou stop loss também com Alpargatas. Nesse momento a gente está com operações em aberto Coca-Cola, Mercado Livre, B3 e Marfrig. Depois tivemos na sexta-feira, o último pregão, um dia de queda, porém no finalzinho começou a recuperar e fechou levemente em alta. Pode até com esse sinalzinho aqui, ele está parecido com esse outro sinal do dia 19 de agosto, pode tentar talvez até dar uma pequena respirada, mas sinceramente, diante dessa situação baixista, eu, Evandro, não me animo com nenhuma abertura de posição, tá? Realmente o mercado está bem difícil, precisaria pelo menos uns dias para ver se de novo cria uma condição de fazer um rompimento aqui para cima. Então já adianto para vocês que eu não vou ter, pelo menos nesse começo de semana, nenhuma indicação nova de swing trade. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que eu observei aqui no Ibov, o que me deixou de certa forma preocupado, até por conta do que a gente está vivenciando, especificamente aqui no nosso país, né? Os constantes atritos entre executivo e judiciário, legislativo também, as decisões aí do ponto de vista econômico que não estão sendo boas aqui para o nosso país, né? A gente está vendo a inflação disparando de novo, taxa de juros aumentando, enfim. A gente percebendo um certo descontrole e tudo isso ainda com o final do ano que vem, ainda com eleições, quer dizer, muita coisa ainda podendo rolar. E o que eu observei? Vou até tirar um pouquinho essas marcações de suporte e resistência para mostrar com mais clareza para vocês, tá?
falar um pouquinho mais de cenário macro. Não sei se todo mundo acompanhou, né? Eu sei que tem gente que é mais novato em Bolsa de Valores, mas nós tivemos no ano de 2008 uma situação adversa lá nos Estados Unidos, especificamente afetando o setor de hipotecas, que ficou conhecida como crise do subprime. Deixa eu até mudar um pouquinho o tempo gráfico. Isso aconteceu lá em 2008. Antes disso, né, a Bolsa ela vinha de um rally de forte alta, e que durou aí, acho que foi de 2003, se não me engano, que começou, até culminar em 2008, quando teve essa derrocada mais forte. Está aqui. Exatamente isso. Então, o mercado vinha de um forte rally, e aí tivemos essa crise do subprime. O ano seguinte, 2009, foi um ano de recuperação. Assim como nós tivemos também, após o auge da crise da Covid, também uma recuperação bastante intensa, né? Então foi aquele ano de recuperação. Depois, o que aconteceu no ano seguinte? Então a gente está falando de 2010, e o ano seguinte nosso pós-recuperação da Covid, 2021. A gente notou um mercado estagnado, estão vendo? O mercado praticamente, né, ainda patinando, ameaçou escorregar, depois se recuperou, mas ainda patinando. E depois, de 2010 até o final de 2015, infelizmente, ela acabou engatando uma tendência de baixa. Então, olha como as coisas se repetem. A gente teve a recuperação aqui da Covid, tá? E a gente está nesse momento patinando, talvez escorregando um pouquinho para baixo. Agora, deixa eu voltar aqui no tempo gráfico diário. Olha que situação bem parecida. Se a gente pegar maio de 2010, voltar exatamente para esse momento aqui. Olha que situação parecida. Vocês se lembram que no começo do ano a gente marcou a máxima, ou renovou a máxima, desceu um pouquinho, depois voltou e inclusive fez uma nova máxima. Mais ou menos o que a gente... olha que situação parecida lá em 2010 também. Então aqui em 2010 ele ainda superou essa máxima. Depois ele engatou uma descendente. O que a gente está fazendo agora? Estamos numa descendente. Chegou na média móvel de 200, nós já chegamos na média móvel de 200, já vou trazer o gráfico para vocês, esboçou uma reação, mas não conseguiu se sustentar aqui em cima e voltou a descer. E precedido, um pregão aqui de forte queda, que a gente teve na quinta-feira, e um outro pregão aqui de recuperação. No caso aqui, né, ele fechou levemente negativo, mas a gente tem que ver as aproximações, tá? De qualquer forma, no pregão seguinte, uma recuperação. E olha como é que foi o desfecho. Então a gente tem essa situação aqui, tire a fotografia da tela e compare com essa situação aqui, como ela está muito parecida. E aí, pegando um spoiler, né, aqui no que a gente teve lá em 2010, não quer dizer que isso aqui é certeza, tá? A análise técnica ela trabalha com possibilidades. Mas, de qualquer forma, estudando o comportamento passado, a gente consegue ter uma ideia do que a gente pode esperar. Então, olha o que deu depois. A tendência de baixa prosseguiu. Depois, a gente ainda teve, né, de certa forma, um momento aqui de recuperação, como vocês vão ver aqui. Então, a tendência de baixa até terminou. Então, quer dizer, no ano de 2010, o mercado ainda brigando para se manter lá no topo. Mas não teve jeito. Depois, ele acabou, né, acabou cedendo, e aí a gente ficou descolado do mercado por vários anos seguidos. Eu espero que essa situação não se repita. Vamos trazer de novo aqui o mensal. Mas a gente ficou vários anos descolado do mercado e para baixo. O que mudou aqui? Mudou foi quando a gente teve o impeachment da ex-presidente Dilma, né, entrando aquele governo de transição, que o mercado finalmente conseguiu dar a volta por cima e entrou em tendência de alta. E essa tendência de alta ainda permanece, tá? Ainda não perdemos essa tendência de alta principal. Mas houve toda essa situação. Então, olha como as coisas são parecidas.
Então é uma situação que me preocupa um pouco, né? A gente sabe que daqui a pouco a gente começa a entrar na reta final para o Natal. Isso normalmente existe aí alguns que dizem que a bolsa costuma subir nesse período de final de ano, mas por enquanto ela está apontada para baixo. Mas sei lá, pode surgir alguma coisa que pode fazer com que ela dê uma respirada. Mas a minha sugestão para vocês é que continue sendo bastante seletivos. Felizmente hoje, aqui no Brasil, a gente não fica refém apenas das ações nacionais. Então, se por algum motivo aqui virar tudo para baixo novamente, a gente já pode olhar para o mercado lá de fora. Tem aí as BDRs, né, que são ações estrangeiras negociadas no Brasil em forma de recibos depositários, que a gente pode negociar facilmente. A B3, ela já está começando a liberar ETFs de várias criptomoedas. Eu sei que cripto é uma coisa que atrai muita gente. A gente ainda não tem a liberação para negociar as criptos diretamente aqui pela B3, mas indiretamente tem algumas ETFs que colam, né, em algumas criptos principais. Então tem aí algumas válvulas de escape que a gente pode atacar sem precisar eventualmente desistir da bolsa se por acaso o nosso mercado, o nosso Ibov for para baixo. É só questão de ajustar as estratégias, tá bom? Bom, eu vou começar então dessa forma a semana, cauteloso, observando o mercado para ver como é que as coisas prosseguem. A princípio, segunda-feira, sem nenhuma indicação, mas vamos acompanhando durante a semana. Qualquer novidade, eu passo para vocês em primeira mão, só vocês me acompanharem, tá? Tem um relatório que eu publico diariamente pela Rico chamado Call Diário, eu coloco lá. Tem esse grupo de iniciantes, que o link está na descrição do grupo. Sempre quando tem alguma possibilidade, eu também jogo lá. Então é só vocês me acompanharem, tá bom? Excelente final de noite, bom descanso e até mais, pessoal. Valeu!